Irmãos, bom dia a todos novamente. Eu vou começar o nosso devocional. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento. Eu vou começar orando e vamos conversar um pouco aqui hoje no tema contentamento. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas e em tudo, Pai, esperamos o Senhor. Fala conosco por meio da Tua Palavra, renova o nosso ânimo, que o Senhor nos ajude a caminhar, Pai, em contentamento, alegria e paz, Pai, mas não nas coisas que não nos dão paz, mas no Senhor da paz, que é o Senhor Jesus. Obrigado por tudo, fala conosco, transforma nossas vidas, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Então vamos começar o nosso devocional. E eu acho que talvez a gente tenha, de ontem para hoje, tido diversas surpresas quando a gente olha na mídia, quando a gente vê os jornais. As notícias não são boas, não são nada agradáveis. A gente tem problemas de ordem sanitária, com o Covid, problemas de ordem política, onde a gente vê a cada momento é uma novidade, é uma notícias boas, notícias ruins, coisas que não agradam muitas vezes a nós, mas vivemos dias difíceis e atípicos, então é um período meio complicado, difícil, muitas coisas estão se embolando, por causa dessa quarentena, então a gente fica fazendo perguntas, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente, o que vai mudar, como vai ser a nossa economia, como vai ser a questão de emprego, como que vai ser a nossa realidade como família, como igreja. Então são perguntas que a gente se faz, que a gente não sabe a resposta, e a gente não sabe como vai ser o desenrolar de tudo isso, não temos uma resposta definitiva para isso, porque a gente não sabe como vai ser, mas a gente precisa focar principalmente, nesse momento, em quem Deus é, e Ele ser a nossa fonte primária de pensamento e dedicação, e a gente precisa, a partir disso, viver uma vida de contentamento. E o contentamento, ele não é circunstancial, ele não está ligado ao Covid, ele não está ligado a quando tudo vai bem na minha vida. O contentamento, ele está ligado a uma mente e um coração firmemente fundamentados no Senhor, em quem Deus é e no que Ele fez por mim na cruz, E aí isso também vai se refletir também na sua volta, O nosso contentamento está ligado exatamente em quem o Senhor é e o que Ele tem feito por nós, Mas além de perguntas de caráter geral, para essa realidade que a gente está vivendo, a gente precisa fazer perguntas individuais, Como que eu tenho lidado com toda essa situação, Quais são minhas preocupações nesse momento, quais são os desejos que o meu coração tem sido mais latente, tem se aflorado, nessas situações, nessas circunstâncias em qual a gente tem vivido, o quanto as notícias ruins têm te abalado, o quanto os problemas têm te abalado e trazido inquietação para o seu coração, para os nossos corações. Então todas essas perguntas precisam ser feitas também para nós, não só de forma geral, a nossa realidade como família, economia como país, mas a realidade de como eu tenho lidado com todas essas situações. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses 4, no versículos de 10 a 13. Eu vou ler para vocês aqui, mas caso vocês queiram abrir, é o texto base, o texto principal que a gente vai refletir hoje aqui. E o texto de Filipenses 4, de 10 a 13, diz o seguinte: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o nosso texto base de hoje, Paulo falando dessa realidade
a qual ele viveu e o qual ele aprendeu, né, que é o contentamento. Ele diz exatamente no versículo 11 que ele aprendeu a viver contente, né? Mas o que é, na verdade, o contentamento, né? Esse contentamento bíblico que Paulo está falando. O contentamento não é simplesmente uma simples alegria, né? Um estado de alegria, né? Eu estou alegre, estou contente hoje, porque eu acordei com o pé direito, né? Porque hoje vai ser um dia bom, porque tem alguma coisa boa para fazer. Não, o estado do contentamento, ele na verdade é um sentimento, é uma autossuficiência. Você está completo, você está satisfeito, né? Essa é a realidade de alguém contente. Não é simplesmente um mero sentimento de alegria, mas é um estado geral da pessoa, o qual ela se sente satisfeita. Imagina uma situação assim, é bem simples o exemplo, não é algo que resume completamente a realidade do contentamento, mas imagine quando você está com muita fome. Imagina que você está pensando somente na comida. E quando você come, você se sente satisfeito, você se sente sem mais aquela necessidade de comer, aquela necessidade, aquilo que era voraz em você foi sanado porque você comeu. Então o contentamento, ele é algo que traz essa paz, essa calmaria no nosso coração, essa autossuficiência, não orgulhosa, mas uma autossuficiência focada no ponto aqui, exatamente a Deus, não em nós. Nós não somos autossuficientes, mas essa calmaria, essa completude, é exatamente esse contentamento que Paulo falava, porque ele viveu tantas coisas, né? A realidade de Paulo, no momento que ele escreve Filipenses, né, exatamente quando ele diz que ele sabia ser contente, era exatamente essa. Paulo estava preso em Roma, numa casa, preso a um soldado romano 24 horas por dia. Ele somente conseguiria escrever cartas e praticamente não tinha nenhum recurso ou benefício, né, ali naquele momento que ele vivia. Mas ele estava contente naquele momento, né? Então ele não era um momento que ele estava vivendo feliz, de plenitude, ou de riqueza, ou de que estava tudo bem na vida dele. Mas ele estava contente porque a alegria dele não era circunstancial, né? A satisfação dele não era circunstancial, mas era focada no Senhor. O Senhor era o seu contentamento. Então, se a gente quiser ter um panorama um pouco mais completo da realidade do que Paulo viveu enquanto serviu ao Senhor, né? 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, ele dá uma biografia de tudo que ele passou e que ele ainda está passando, né? Então Paulo sofreu demais em diversas circunstâncias e todas essas circunstâncias contribuíram para que ele crescesse, né, e aprendesse o contentamento. Então, irmãos, circunstâncias ruins, né, circunstâncias desagradáveis vão vir na nossa vida, né, e muitas vezes vão ser ruins, vão atormentar o nosso coração, vão abalar a nossa confiança, né, no Senhor. E muitas dessas situações vão roubar o nosso contentamento, né? E algumas situações que muitas vezes roubam o nosso contentamento, por exemplo, um desejo consumista, um coração consumista, é um coração que busca nas coisas, satisfação nas coisas, né, em comprar, em viver das coisas do mundo, né, de consumir, de comprar, de sempre ter o melhor. Ansiedade é dos sentimentos que mais acometem as pessoas hoje em dia, né? Aquela falta de viver a realidade futura sem realmente você viver. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã e você fica ansioso porque você não sabe como vai ser, como vai acontecer as coisas, e você se frustra e você perde a confiança no Senhor porque você não sabe como vai ser. O amanhã traz muitas surpresas, e essas surpresas muitas vezes deixam as pessoas ansiosas porque elas não sabem lidar com as situações, né? A inveja também é uma circunstância que causa descontentamento porque a gente não tem aquilo que o outro tem. A avareza, né, que é correr atrás do dinheiro. Murmuração, que é as reclamações diárias, né, satisfação com tudo, nada está bom, nada está agradável, nada é suficiente, né? Ingratidão, um outro sentimento que também rouba o nosso contentamento. E a autossuficiência, né? Eu listei algumas coisas aqui, claro que não é uma lista que esgota esses sentimentos, mas a autossuficiência é um sentimento onde eu sou o suficiente em mim mesmo, eu consigo fazer todas as coisas, eu não dependo de ninguém, inclusive do Senhor, para poder gerenciar minha vida, né? E quando na verdade isso rouba o nosso contentamento porque a gente não consegue ser autossuficiente, né? A gente sempre vai cair na necessidade de ajuda, da necessidade de alguém nos suportando.
Então, esses são sentimentos e atitudes que são ladrões de contentamento, né? A realidade vai vir e esses sentimentos e atitudes muitas vezes vão nos trazer descontentamento, né? A nossa vida vai ser recheada de problemas muitas vezes, né? A gente está vivendo uma situação difícil, né? Tanto em questão por causa do Covid-19, mas também por causa das questões políticas, né? Essa insegurança que a gente tem, né, nas questões políticas. A gente não sabe as questões do emprego, como vão ser os empregos, como vai ser a nossa família, como vai ser como a gente vai viver depois de tudo isso, né? Então, enquanto a gente viver como se a gente tivesse focado nesse mundo, jamais a gente vai ter uma perspectiva correta de como encarar essas circunstâncias. Enquanto a gente vive focado nos nossos problemas, viver se afundando cada vez mais nas circunstâncias, mais a gente vai viver nesse mundo e mais a gente vai perder a perspectiva real, né, de Deus e das coisas, como a gente deve encarar esse mundo. Um coração, irmãos, que vive, né, nesse mundo, jamais vai querer viver as coisas do Senhor. Mas nós que fomos transformados, jamais devemos buscar no mundo, né, nas coisas do mundo, satisfação real, que a gente só pode encontrar em Jesus. Nós sabemos aonde encontrar a satisfação real. Né? O mundo busca nas coisas, em relacionamentos, em diversas outras coisas, mas nós buscamos o nosso contentamento no Senhor. E o importante, irmão, o ponto central aqui, para a gente iniciar a nossa conversa, é que Paulo aprendeu, né? Então o contentamento não é algo que a gente vai descer do céu, um milagre, e vai nos tornar contentes, mas é algo que nós vamos aprendendo no caminhar da nossa vida cristã. Ao qual a gente vai crescendo e vamos sendo santificados pelo Senhor, nós vamos crescendo em contentamento, aprendendo o contentamento real. Então, assim como Paulo teve que passar por tantas coisas, né, para aprender a ser contente, né, e situações difíceis, né, complicadas que ele tem passado, assim como nós também passamos situações difíceis, ele aprendeu a ser contente, né? O Senhor foi o transformando para que ele fosse alguém contente e satisfeito e chegasse ao ponto como ele chegou, ao qual ele escreveu a carta, de estar preso, né, quase sentenciado à morte, e estar contente, satisfeito, né? Paulo não foi alguém que fugiu das circunstâncias, né? Por mais que elas chegassem, Paulo estava ali lutando, né, caminhando com elas, ele não fugia, né? E não deve ser a nossa reação fugir das circunstâncias, né? Ou ser indiferentes, né, às circunstâncias que acontecem, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. Então a gente precisa enfrentar. Ser indiferente com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente está passando, não vai resolver o problema vai continuar lá. Fugir do problema não vai adiantar, porque o problema vai continuar lá. E se entregar ao problema de uma forma fatalista também não vai resolver o problema. Mas a gente precisa aprender, como Paulo aprendeu com as ferramentas corretas, a ser contente e encarar as situações e as dificuldades do nosso dia a dia. Então o primeiro ponto inicial, por onde Paulo começou, é a perspectiva pela qual ele tinha da realidade da sua vida. Eu vou ler para vocês aqui um texto de Colossenses 3, que fala algo extremamente importante, para como a gente deve começar a pensar nossa perspectiva das coisas nesse mundo, né, enquanto a gente está aqui. E Colossenses 3, de 1 a 3, diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentando à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo era totalmente consciente que ele não pertencia mais a esse mundo, né? A perspectiva dele de estar aqui era simplesmente de viver para o Senhor, de fazer as coisas para o Senhor, e buscar e pensar nas coisas do alto era viver para o Senhor, né? Ele viveu intensamente pregando o Evangelho, mas nós que vivemos, trabalhamos e temos uma vida comum, precisamos também viver, né, a nossa vida em família, nossa vida em igreja, nossa vida no trabalho, buscando e pensando nas coisas do alto também. Ela não muda porque Paulo era alguém que vivia do Evangelho, porque pregava o Evangelho, não muda essa realidade. Nós precisamos viver também das coisas do alto, né? No nosso trabalho, em qualquer contexto que a gente esteja inserido. A nossa mente, a nossa cabeça mudou. A gente não vive mais focado aqui, mas nas coisas do alto, no céu, lá em Cristo, é onde a gente deve manter a nossa mente. E o que Paulo talvez mais chama atenção no texto e na caminhada de Paulo com Cristo é que o ponto central para Paulo do contentamento dele era ser confiante no Senhor e na sua providência. Então, um ponto importante: ser confiante no Senhor, confiar que o Senhor é
é alguém que vai nos providenciar tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, vejam só o texto de Salmos 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados, né? Felizes, então, são aqueles que dependem do Senhor, né, na sua caminhada e não olham para as pessoas, não pendem para aquelas pessoas, para as coisas do mundo, nem para as pessoas, nem para as situações ao qual ela está inserida. Irmãos, e ser confiante no Senhor, eu vou ser talvez um pouco, não quero ser desanimador, mas não é essa a ideia, mas ser confiante no Senhor muitas vezes vai ser difícil, porque nós tendemos sempre a confiar no nosso coração, né, na nossa capacidade, na nossa habilidade para resolver problemas, para tentar passar por cima de dificuldades, mas nós precisamos, mesmo que a gente continue caminhando, enfrentando as situações, a gente precisa do Senhor em toda e qualquer circunstância. A gente não pode viver uma vida onde nós queremos ser o soberano de toda ela, porque somente o Senhor é soberano. E enquanto a gente não aprender que o Senhor é soberano e que Ele ordena todas as coisas de acordo com o seu propósito, com o seu santo propósito, nós vamos continuar caindo em descontentamento, porque sempre queremos ter o controle total das nossas vidas. Todas as coisas já estão sob controle, contudo, mas estão nas mãos de alguém muito maior do que eu e você. Então, irmãos, a gente precisa entender que a nossa vida não está inteiramente no nosso controle, não está nas nossas mãos decidir o rumo da nossa vida e nem decidir aquilo que nós vamos fazer. Paulo era alguém extremamente contente porque ele tinha confiança na providência do Senhor. Isso jamais fez ele parar a sua vida e esperar a providência de Deus cair do céu, né? Jamais ele imaginaria parar, não, agora o Senhor vai fazer todas as coisas. Paulo continuou vivendo a sua vida, assim como nós devemos viver, enfrentando as situações com as quais nós estamos passando, mas com uma confiança que o Senhor vai providenciar aquilo que nós precisamos para enfrentar a situação, e a forma como as coisas vão se desenrolar vão ser a providência do Senhor também. Muitas vezes não vão ser da nossa forma, e aí é onde a nossa briga, né, para a gente controlar a situação, porque eu quero que as coisas aconteçam do meu modo, e não do modo do Senhor. E aí nós brigamos, né, lutamos com o Senhor nessa situação, enquanto eu quero tomar o rumo, o Senhor é quem tem o rumo. E eu fico insatisfeito, eu fico chateado, reclamo porque as coisas não aconteceram do meu jeito. Mas a gente precisa entender que o Senhor é quem providencia essas coisas. Ele é quem está dirigindo o carro, não somos nós, não somos passageiros ali que estamos juntos. O Senhor é quem dirige a nossa vida. E a frase do versículo 13, talvez seja a frase mais forte do nosso texto base hoje de Filipenses, que é tudo posso naquele que me fortalece, né? Então essa frase mostra exatamente a confiança que Paulo tinha no que o Senhor estava fazendo por ele, né? Ele dependia do Senhor, né? E a confiança que Paulo tinha também ela era sustentada pelo próprio Senhor. O Senhor é quem dava forças para ele ser confiante, né, para caminhar com o Senhor. Então a gente precisa entender que o ponto central é ser confiante no Senhor, confiar que Ele é quem vai providenciar todas as coisas, mas também precisamos, num outro ponto, esperar dele, né, forças para poder lutar com as situações, né? A gente não pode arrumar forças nossa capacidade, mas precisamos esperar no Senhor que Ele nos dê força também para poder lutar com as adversidades, com as circunstâncias a qual a gente está inserido. E olhem só o que o texto de Isaías 40, 31 diz. Eu vou ler a partir do 28 até o 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, as circunstâncias da nossa vida, quando a gente está mais cansado, mais exausto de enfrentar as situações da nossa vida, é aí onde o Senhor fortalece o cansado, né? É ali onde a gente deve buscar cada vez mais força no Senhor para poder enfrentar as situações.
E é nesses momentos, irmãos, que a gente vai aprender mais contentamento, aonde a gente vai desenvolver mais isso com o Senhor, porque nós vamos depender dele exclusivamente. Porque enquanto a gente tiver um pingo de força para poder lutar, a gente vai usar nossas próprias forças. Mas nós precisamos, né, depender e ser sustentados pelo Senhor para poder enfrentar as situações. Nós não temos capacidade para lutar com tudo, e nós precisamos depender do Senhor. Isaías é um texto muito forte, né, quando diz que a gente precisa, né, caminhar com o Senhor para que nós possamos ser sustentados, né? Então as circunstâncias das nossas vidas são momentos em onde vamos ver a mão do Senhor agindo quando nós confiarmos nele e quando esperarmos nele. Então precisamos aprender a depender de Deus, reconhecer que Ele tem o controle na mão e não nós. Entregarmos a Ele as nossas fraquezas e reconhecer nele a nossa força, né? É Ele quem nos dá força, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem age em favor de nós, né? E nós muitas vezes atrapalhamos, né? Envolvemos a nossa vontade no meio dessa situação, e aí é onde as circunstâncias às vezes pioram, porque nós entramos em ansiedade, em murmuração, porque não acontece do nosso jeito. Irmãos, o nosso coração sempre vai querer tomar conta e tomar a rédea das nossas vidas, e nós não podemos deixar que isso assole o nosso coração, porque as nossas circunstâncias vão acabar sendo piores, né? A gente vai entrar naquelas circunstâncias tentadoras de ansiedade, de murmuração e tantas outras coisas que vão talvez atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor e atrapalhar de nós aprendermos o contentamento. Então, um coração contente é alguém que confia no Senhor e que é sustentado também pelo Senhor em todas as situações no qual está inserido. Nós não podemos depender, nós não dependemos do poder sustentador do Senhor, porque quando nós dependemos do Senhor, é quando nós conseguimos entregar a Ele o controle de nossas vidas. E aí nós aprendemos o contentamento, aprendemos essa realidade. E nós, irmãos, precisamos nos lembrar que nós não temos forças, é o Senhor que nos fortalece. Precisamos olhar para a cruz de Cristo, né? E lá nós vamos encontrar forças, porque o Senhor fez toda a obra por nós. Nos livrou do pecado, do poder do pecado. Já não somos mais escravos do poder do pecado. Então nós podemos lutar contra a realidade do nosso pecado, do nosso coração, dessa murmuração, né? O Senhor nos dá forças para lutar contra todas essas coisas por causa do que Cristo fez por nós. Pela liberdade que nós temos hoje do pecado e dessa realidade das circunstâncias no qual a gente está inserido, a perspectiva pela qual nós temos hoje em Cristo dessa realidade que vivemos, né? Mas uma vida de contentamento, ela não só se resume a enfrentar problemas, né? Uma vida de contentamento no Senhor, de estar satisfeito no Senhor, ela também nos ajuda a vivermos em comunidade, né? A nossa igreja é uma igreja muito grande, né? Eu considero muito grande, pelo começo, pelo qual eu estava lá, né? Quando eu comecei a ir na Maranata. Hoje nós somos uma igreja muito grande, e estar contente no Senhor nos ajuda a ir para a igreja com o coração muito mais focado no Senhor, porque é um momento onde qual eu vou me reunir com o corpo de Cristo, o qual eu vou louvar o Senhor, o qual eu vou estar inserido junto com os irmãos e ter comunhão. Estar contente coopera também para eu estar alguém que possa perdoar o meu irmão com mais facilidade, porque eu compreendo a realidade, eu estou satisfeito em Cristo, e eu consigo entender a realidade do meu irmão e perdoá-lo pelo que ele fez. Eu consigo ser, de certa forma, mais generoso, né, com a realidade da nossa igreja, né, porque eu não estou mais me satisfazendo nas coisas no mundo, no consumismo, né, na avareza, mas eu agora estou focado em viver para o Senhor, e as minhas finanças também vão ser dedicadas ao Senhor. Eu consigo me alegrar em momentos que são difíceis, eu consigo me focar mais nesse momento, eu consigo amar melhor os meus irmãos, consigo entender e compreender melhor os irmãos e aqueles que não são crentes no Senhor também. Então, irmãos, o contentamento ele interfere em todas as esferas da nossa vida, não só quando a gente está passando por problemas, mas o contentamento ele é abençoador, mesmo no momento alegre, no momento de comunidade, no momento enquanto estamos em igreja e vivendo juntos, né? Viver junto com alguém satisfeito e contente no Senhor é uma alegria, né? Quando você anda com alguém que está simplesmente cantando bênçãos do Senhor mesmo em dificuldades, cantando ao Senhor mesmo passando por problemas, e você vê aquela pessoa se dedicando ao Senhor, é um incentivo, né? É uma alegria ver pessoas passando por dificuldades mesmo em realidades difíceis, né? Então, eu espero que o Senhor abençoe o nosso coração, né, através desse devocional, que o Senhor
possa nos ajudar a crescer em contentamento, que possamos ser confiantes no Senhor, né, em toda e qualquer circunstância, possamos depender do Senhor, né, deixar de lado a nossa vontade de fazer, de dirigir nossas vidas, de ser alguém regulado, né, ser alguém que está ali com as rédeas nas mãos do caminhar da nossa vida, para que possamos deixar o Senhor entrar e dirigir a nossa vida. E nós vamos viver de acordo, confiantes na sua providência, né, trabalhando, continuando vivendo a nossa vida, trabalhando para o Senhor, vivendo a nossa vida, enfrentando nossos problemas, sendo abençoado, né, mesmo na dificuldade, porque o Senhor está nos sustentando. Não se esqueça, irmãos, precisamos estar confiantes no que Cristo fez por nós. Na cruz dele algo central, é algo fundamental para a nossa confiança no Senhor, né? E o Senhor não vai falhar, porque um dia nós jamais falharemos na nossa confiança no Senhor, porque estaremos com Ele para sempre, né? Quando Ele voltar, a nossa vida vai ser um contentamento pleno, né? A gente não vai ter mais a tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais problemas, não vão ter mais essas circunstâncias de pecado, né, na nossa realidade, mas quando o Senhor voltar, nós aí seremos plenos em contentamento, né? Então vamos aguardar, o Senhor pode voltar a qualquer momento, né? Então, enquanto Ele não volta, busquemos confiantemente no Senhor a sua providência, aguardando, né, sendo sustentados pela sua graça e pelo seu poder. Deus abençoe os irmãos, que a graça do Senhor esteja com vocês. Vamos orar? Deus, abençoe a vida dos meus irmãos. Eu quero agradecer pela vida de cada um que está aqui presente. Obrigado pela nossa igreja. Abençoe, Pai, e cuide de cada um dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, Pai, porque podemos esperar do Senhor confiantemente, Pai, o sustento e a mão do Senhor nos guiando, Pai. O Senhor nos dá poder, o Senhor nos capacita a vivermos vidas, a Deus, com o Senhor. E que possamos, Deus, nos apoderar, podemos pegar essa realidade, Pai, e não esquecermos do Senhor, Pai, em nenhuma circunstância da nossa vida. Que possamos confiar em Ti, todo e em qualquer momento, Pai. Obrigado pela obra de Cristo, que nos deu, Pai, capacidade para estarmos diante do Senhor, perto do Senhor. E como o próprio texto de Colossenses fala, nós estamos imersos em Cristo, Pai. E precisamos viver essa realidade, essa mudança de mente, essa mente do coração, essa mudança de coração, no qual nós estamos em Cristo. Não estamos mais no mundo, mas agora estamos no Senhor, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe a Tua igreja, abençoe a cada família, abençoe a cada um, Pai. E nos ajuda individualmente, Pai, a crescermos em contentamento, a estarmos satisfeitos no Senhor, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima. Abraço.